Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro promovido pelo canal Surgery Care Saúde. Eu sou o Wagner Mariano Jardim, sou coloproctologista e hoje eu tenho a honra de receber 3 profissionais brilhantes nas suas áreas para a gente discutir um assunto tão pertinente à população geral, dada a sua prevalência e os mitos que ocorrem em torno dessa doença. Hoje nós vamos discutir sobre a doença diverticular do cólon. Bem, estima-se que 40% a 60% da população geral, acima de 60 anos, apresenta divertículos no colo. Desses, embora o número de casos seja pequeno em relação a uma proporção, dada a sua alta prevalência, esse assunto suscita muita dúvida, muita curiosidade. Então eu vou pedir para cada um dos nossos convidados se apresentar, começando pela doutora Janaína. Boa tarde, doutora Janaína. Seja bem-vinda. Boa tarde, Wagner. Prazer estar com vocês, prazer conhecê-las também. E, mais uma vez, uma alegria enorme estar participando aqui com vocês, aprendendo sempre e, claro, trazendo, através desse canal maravilhoso que vocês trouxeram, informações, aprendizado para o nosso público e, principalmente, informação. Quem tem informação não tem problema, né? Perfeito. E acho que esse é o nosso principal motivo de estarmos aqui. Eu sou Janaína, sou coloproctologista, trabalhava aqui em Florianópolis, junto com a equipe da Surgery Care, com muito amor, muito carinho, e atualmente estou morando em Mafra, e lá eu atuo como coloproctologista pelo Hospital São Vicente de Paula, e também tenho a minha clínica de coloproctologia e endoscopia, que é a Endocolo. Com certeza, fazendo sucesso. Obrigada. Carol, por gentileza. Certo, eu sou a Caroline Konen, eu sou gastroenterologista, formada pela UFSC. Hoje eu trabalho em Florianópolis e em São José, nas clínicas Ultralito e Uzui. Atualmente me dedico também ao hospital, atuo no Caridade, fazendo enfermaria. E é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Vai ser uma discussão bem produtiva. Nós que agradecemos. Por gentileza, Grazi. Bom, meu nome é Graziele Geraldine Marques, eu sou radiologista formado pelo Hospital Universitário e com uma pós-graduação, de imagem abdominal pela Clínica Imagem. Atuo na Clínica Imagem, que fica dentro do Hospital Baía Sul, o Caridade, o SS Cardio, há 2 anos. E é um prazer estar aqui com vocês. Às vezes nós, assim, da radiologia, a gente não se vê, a gente mais se fala. Então, conhecer, conversar, além das nossas reuniões que a gente já faz ali no hospital. Perfeito. Bom, como dá para ver, a gente tem um time de especialistas muito bons aqui, aptos para a gente poder ter essa discussão, né? Acho que antes de mais nada, antes da gente começar qualquer assunto, assim, a gente tem que começar pelo começo, né? E aí eu vou pedir para que a gente introduza um pouco o assunto, né? O que são divertículos do cólon, como ocorrem, quando ocorrem, o que é isso? Conseguiria explicar para a gente, doutora Janaína? Divertículos, eu sempre explico de uma maneira mais simples para os meus pacientes. Qualquer coisa ao longo do tempo envelhece, né? E o intestino ao longo do tempo também envelhece, né? Então, ao longo do tempo, eu sempre falo para eles que o nosso intestino é como se fosse um encanamento e sempre está levando os nossos dejetos para saírem pelo reto, pelas fezes, né? E a força que as fezes vão fazendo ao longo dos anos, fazendo pressão naquelas paredes intestinais, com o envelhecimento do intestino, né, as fraquezas das fibras musculares também vão correndo e vão formando pequenas dilatações, que são os divertículos. Eu sempre comparo como se fosse, sabe quando a gente passa num buraco e o pneu forma aquela bolhazinha de área de fraqueza, né? Então, é uma área de fraqueza do intestino, né? Então, é uma dilatação, uma saculação que se forma por uma área de fraqueza muscular da parede intestinal. Geralmente, é um músculo liso que vai ficando mais frouxo naquela região, geralmente é bem onde introduz os vasos sanguíneos na parede do intestino, tornando uma área mais suscetível de formar circulações, tá? Então, isso é um processo natural do envelhecimento, né? Então, a gente tem casos de pessoas com divertículos ainda jovens, né? Mas o mais comum é que essa doença vá aparecendo mesmo ao envelhecimento. Não é uma doença, não é um processo maligno, né? Mas é um processo, sim, que pode causar inflamações, pode causar doença. Perfeito. Então, assim,
se os divertículos eles são um processo natural do envelhecimento, é correto a gente dizer que ter divertículos é sinal de doença? Não. Não, divertículos entram como um processo natural realmente, né? Exato. Perfeito. Quando é que os divertículos passam a se tornar problemas? Quando eles geram sintomas. Né? Então, tanto que assim, a maioria das pessoas vão descobrir, é muito frequente a incidência de divertículos nas pessoas mais velhas. Quase 60% da população aos 60 anos vai ter divertículos, né? Mas só poucos deles vão ter sintomas, que é a doença diverticular de fato. Né? Existe algum fator que desencadeie esses problemas relacionados aos divertículos? A gente tem fatores que predispõem a uma maior formação, né, um maior risco de desenvolver os divertículos. Então, como a doutora Janaína mencionou, temos a questão natural do envelhecimento, a idade, a questão da alimentação, né? A gente sabe que, principalmente a nossa dieta ocidental, mais pobre em fibras, também influencia. Ingesta de maior quantidade de carne, o fumo, né, o tabagismo, e um dos grandes problemas da atualidade, que é a obesidade, né? Então, são fatores que também influenciam na formação, né, como fatores de risco para o desenvolvimento da diverticulose, mas para as crises de diverticulite, né, para que esse divertículo ele comece a ter sintomas mais intensos, alguns fatores desencadeantes, por exemplo, que a gente poderia citar, seria o uso de algumas medicações, né? Então, o clássico é o anti-inflamatório, não esteroidal, né? Mas outras medicações aí da moda também podem levar a esse quadro. Quando tu falas em anti-inflamatório não esteroidal, você se refere a que medicamento? Os comuns, assim, que os pacientes mais comentam, né? É o ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco, misturas, né? Muitos medicamentos comercializados que têm na sua composição relaxantes musculares, analgésicos, mas também o próprio anti-inflamatório. Então, alguns remédios para diabetes também podem provocar, né, crise diverticular. E agora, atualmente, são os Ozempic, literalmente falando da marca, né? Que são esses remédios para emagrecer e que acabam também provocando, às vezes, um processo inflamatório. Então, às vezes, é aquela história, né? É o vozinho que foi tomar um cataflazinho para uma dor na coluna e acabou gerando uma crise inflamatória. Perfeito. Bom, assim, o que a gente tem, então, que é um processo natural, envelhecimento, alguns fatores predispõem à formação desses divertículos e às complicações deles. O que a gente poderia citar de principais sintomas relacionados à doença diverticular, né? Quando o divertículo ele passa a ser um problema. O que o paciente de consultório ou paciente em nível hospitalar apresenta comumente? Eu acho que uma ideia assim, interessante da questão da diverticulose é o seu espectro, né, de manifestações. Então, é uma condição que se apresenta de várias formas diferentes. Então, a maioria, como a doutora Jana comentou no início, né, não vai ter sintoma nenhum. Vai ter a existência dos seus divertículos e vai viver sem, muitas das vezes, saber que tem, né? Mas, a partir de algum momento da vida, a pessoa pode começar a apresentar dor abdominal, né? O mais comum também no lado esquerdo, né? Na parte mais inferior e à esquerda do abdômen. Episódios de sangramento vermelho vivo nas fezes também. Eventualmente nas crises mais inflamatórias, infecciosas, com febre, vômitos, parada de eliminação das fezes e dos gases. Então, algumas das manifestações que o paciente tem que ficar atento, né? Isso. E as crises, elas podem ocorrer de forma inflamatória, infecciosa, ou então através de um sangramento diverticular. Então, os sintomas podem ser diversos dentro desse espectro, né? Porque pode ser apenas um quadro de dor, pode ser um quadro infeccioso com febre, leucocitose, formação de abscessos, né? Pode ser, às vezes, uma hemorragia digestiva.
Então, a apresentação clínica é bem variada. A maioria das apresentações de sintomas, até a maioria das crises, são geralmente inflamatórias, infecciosas. É aquele paciente que começa com uma dor, eles dizem que é apendicite do lado esquerdo, né? Começa com uma dor do lado esquerdo, começa a ficar um pouco irregular as evacuações. Aquele paciente diz, nossa, doutora, eu sempre tive um ritmo evacuatório bem regularzinho, nos últimos dias para cá tô com um desconforto do lado esquerdo, parei de fazer cocô uns dias, ou soltou demais meu intestino, né? Então, uma irregularidade intestinal geralmente associada, né? Ou dá uma trancada, ou solta demais, uma diarreiazinha, né? Às vezes, aqueles sintomas de anorexia, fica meio enjoado, sem vontade de comer, às vezes um pouco estufado pelos gases, né? Um pouco de mal-estar. Bem característico da crise inflamatória. Assim, bom... Pelo que a gente pode discutir, me fica claro que bem como a doutora referiu há pouco, a gente tem um espectro de sintomas muito amplos, né? Que vão desde sintomas pequenos que começam de uma maneira bem oligosintomática, né? Com poucos sintomas, irrisória, e até que eles podem eventualmente progredir e, eventualmente, num momento agudo, acabar, inclusive, em hospitalização, né? Mas, de modo geral, assim, o paciente, ele chega para vocês no consultório com queixas inespecíficas como essa, né? E outras doenças a gente poderia pensar que poderiam estar associadas a esses sintomas? Assim, o que vocês pensariam e qual é a conduta dentro de um consultório? Dentro do diagnóstico diferencial da doença diverticular, a gente tem um leque bem grande de doenças, né? E aí, acho que uma delas, assim, com dor abdominal, é descartar que isso também, às vezes, seja uma síndrome do intestino irritável, uma gastroenterite infecciosa, às vezes uma dor por um abdômen, às vezes, que está começando a ficar suboclusivo, às vezes por uma doença tumoral, né? O câncer de cólon é um diagnóstico diferencial importante também, junto com a doença diverticular. Dentro, assim, como é que a gente poderia fazer o diagnóstico dessa doença diverticular para diferenciar de outras doenças? Qual é o arcabouço que o médico, em geral, utiliza? Bom, primeiramente, eu não sei se da parte do pessoal do consultório, se quem chega no consultório, talvez inicialmente vai investigar com exames mais específicos, né, colonoscopia, não sei, mas de certa forma, além, quando há um caso mais agudo, uma dor mais importante, muitas vezes acabam procurando a emergência, né? A porta de entrada. E aí esses sintomas, como elas já bem falaram, associados à alteração de laboratório, o principal, o exame que tem maior sensibilidade, especificidade e acurácia, bem documentado, né, pela Sociedade de Coloproctologia de imagem, é a tomografia computadorizada com contraste. Então, a maioria dos serviços, né, falando aqui em Florianópolis, de urgência e emergência, tem a disponibilidade desse exame como diagnóstico. E nessa suspeita clínica é a primeira escolha. E aí na tomografia, né, com contraste, a gente consegue sim avaliar se tem divertículo, se tem a inflamação associada ou não a esse divertículo. E principalmente, que eu acho que é o principal, o ponto-chave da tomografia, é conseguir diferenciar das outras, né, patologias, das outras doenças e descartar ou não algum tipo de complicação. Bom, assim, a tomografia seria, então, o exame de eleição para a gente pensar na avaliação desse paciente, principalmente do paciente de emergência, né? Na crise de dor. Na crise de dor. Tá. O que acontece é que um paciente eletivo, né, que a gente chama, que marcou lá o exame por um outro motivo, né? Tem um cisto no rim que foi visto no ultrassom, vou acompanhar, fiz uma tomografia de abdômen. Então, a gente detecta, né? Isso, a gente detecta a doença,
a diverticulose, né? Na verdade, detecta ali o divertículo no cólon sem nenhum sinal inflamatório. E aí, então, é uma maneira também que esse paciente que é assintomático, né? Que não tem nada e que de maneira eletiva consegue chegar para o consultório e aí, a partir disso, ter uma maior orientação quanto à doença em si, né? Isso, a maior parte dos pacientes vão acabar realmente diagnosticando a doença diverticular, né? Diante de uma crise, né? Porque, como falamos, ter divertículos podemos ter, mas na maioria das vezes passarão silenciosos, né? Mas, às vezes, no momento de dor, acaba procurando serviço de emergência, onde faz a tomografia, que é um exame excelente para fazer o diagnóstico e principalmente para nos guiar em direção ao tratamento. Por quê? Porque é pela tomografia, né, que a gente direciona, junto com os outros achados clínicos, a alteração dos exames laboratoriais, a situação clínica do paciente, se está febril, se está ficando hipotenso, né, com sinais de sepse importante. Esse paciente a gente consegue direcionar quem que nós conseguimos tratar de forma ambulatorial, com medicamentos em casa, e quem que é o paciente que nós vamos eleger para internar, e até quem que a gente precisa operar de urgência, né? Então, graças a Deus, a tomografia ela é muito sensível e ela consegue identificar bem, nos dar informações bem seguras quanto a isso. Por quê? Porque aqueles pacientes que têm uma inflamação leve do cólon, são pacientes que nós sabemos que, olha, esse paciente, se nós hidratarmos bem ele, manejarmos ele com antibiótico terapia, até conseguimos seguir ele em casa, ambulatorialmente, no consultório, né? Agora, o paciente que às vezes já tem uma coleção pélvica, uma coleção às vezes maior, às vezes nem sempre puncionável, né? Esse paciente, às vezes, eu preciso já avaliar e programar um tratamento cirúrgico para ele, para que a infecção não se prorrogue, né? Só para deixar claro, assim, pro nosso espectador, quando a doutora fala coleção, se refere a exatamente o quê? O que seria isso, então, né? Eu sempre explico assim para os pacientes, um divertículo, ele tá ali, tá? É uma saculação. Por algum motivo, aquele divertículo inflamou. Pode ser que às vezes tenha entrado um fecalito, uma bolinha de fezes mesmo, que entalou ali aquele processo inflamatório naquele divertículo, pode levar a uma inflamação. Aquele divertículo, como ele é muito fino, pode ficar com microporosidades e translocar bactérias das fezes para a região ali periférica, e isso vai formar, obviamente, um quadro inflamatório infeccioso, podendo começar a formar coleção de pus, tá? De infecção mesmo. E aí, às vezes, isso é bem local, bem bloqueado, nem sempre a gente precisa abordar, mas às vezes a perfuração desse divertículo é grande, tendo esvaziamento não só de uma microperfuração, mas tendo o escape mesmo de fezes mesmo, né? E aí a contaminação bacteriana pode ser grande, pode fazer o que a gente chama de peritonite fecal, que é espalhar fezes no abdômen, e isso dá uma infecção muito importante. E temos que tomar uma atitude de emergência nessas situações com um tratamento cirúrgico. Pegando esse gancho, é por isso que a gente fala da importância da tomografia e que a gente brinca ali de sensibilidade e especificidade. Sensibilidade significa isso, porque ela é um exame, é um método que a gente consegue de maneira muito sutil identificar se tem ali um ponto de inflamação, mesmo que seja pequeno. E da mesma maneira, como a doutora explicou, identificar complicações, que são perfurações, coleções, e pela imagem, né, através da imagem, a gente consegue, sim, diferenciar, medir, dar volume, dar o conteúdo de que tem nessa coleção, para saber se ela vai ser tratado sem cirurgia, né, ou precisa de uma punção ou não. Então, por isso a gente fala bem do método, né, consegue diferenciar isso e vai mudar totalmente o rumo, né, do tratamento do paciente. Essa sensibilidade na tomografia com contraste ou sem contraste muda muito? Então, para identificar o quadro agudo de diverticulite, por si só, não tanto, mas a gente pensa principalmente no diferencial e nas complicações. E aí, então, o contraste é importante por isso, né? Às vezes o paciente tem receio, tem vários, né, que tem receio de usar o contraste, é um método bem seguro, alergia. Às vezes tem alergia e não pode, mas não usando não significa que a gente não vai conseguir, né, dar o diagnóstico, falar ou não se tem uma coleção, se tem uma complicação, mas ajuda bastante, principalmente para complicações, por exemplo, e diferenciar, né? Diferenciar se é uma diverticulite, um quadro inflamatório ali infeccioso agora,
ou uma lesão tumoral, por exemplo. Então, o contraste ajuda bastante para isso e identificar ali fístula, por exemplo. Fístula é uma passagem, né? É uma passagem ali que se forma... Uma comunicação, né? de um intestino que está muito inflamado, a parede fica toda, né, friável, fina, em contato com outros órgãos, aquilo pode formar uma comunicação. Então, o contraste nesses casos é primordial, assim, ajuda bastante. A tomografia, ela orienta, não é somente algo para auxiliar no diagnóstico, ela orienta o tratamento desse paciente, me parece, né? Assim, não somente obviamente, levando em consideração a gravidade clínica do paciente, mas isso tem que ser levado em consideração no momento do tratamento, bastante claro, mas assim, as complicações associadas vão orientar o tratamento. E eu acho que uma mensagem assim também importante para o paciente, para o público ter de conhecimento é que quem não tem sintomas, quem está clinicamente bem, não sente nenhum desconforto, não há uma recomendação formal de sair fazendo tomografia para descobrir se tem ou não, né? A gente está mencionando muito a qualidade e a vantagem de ter na mão esse método, né? Esse recurso, num quadro em que a pessoa tá desconfortável, tá tendo dor, tá tendo febre, vômito, e aí esse exame ele vai ser de uma extrema importância, principalmente na primeira crise, né, no primeiro episódio, porque às vezes a gente pega pacientes que dizem que tiveram diverticulite, mas isso nunca foi documentado, né? Então, como a doutora Janaína comentou, quantas outras doenças podem se manifestar com dor do lado esquerdo e com essas mesmas características, sangramento, né? E às vezes passar batido e ser interpretado só como, né, pelos sintomas, como uma crise. Então, principalmente no primeiro episódio, o exame de imagem, né, nos ajuda bastante nessa confirmação, até para depois, se precisar fazer um acompanhamento e tudo também de parâmetro. E, eventualmente, em crises subsequentes, né? Se tiver outras crises, pode vir a ser necessário repetir o exame para ver se realmente é essa a causa do problema do paciente, né? Isso. E também lembrando que na crise diverticular, né, no quadro inflamatório agudo, nós não recomendamos fazer a colonoscopia na crise, né? Nós temos um intestino inflamado, né? Nós temos um divertículo com uma parede bem fininha, né? Com o risco de estar fazendo ali pequenas microerosões naquele divertículo. Então, se eu entrar com a colonoscopia injetando o ar, né? Eu posso estourar de uma vez aquele divertículo, levando de fato uma perfuração. Então, na crise diverticular, não devemos fazer a colonoscopia. Devemos tratar a crise, desinflamar o intestino, tá certo? E depois o paciente bem estabilizado, já sem dor, com um bom controle, em torno ali de uns 30, 60 dias no máximo, aí a gente já tem uma segurança tranquila para fazer uma colonoscopia, tá? Na vigência da crise inflamatória, não fazer colonoscopia. Qual seria a vantagem de se fazer? Por que seria necessário fazer uma colonoscopia nesse paciente que apresentou uma suposta crise diverticular? Porque a colonoscopia, ela é tanto diagnóstica como terapêutica, porque além de eu investigar uma dor abdominal e conseguir identificar, visualizar os divertículos, a colonoscopia me permite também avaliar a quantidade de divertículos que tem, tá? E aí, assim, tem paciente que tem um divertículo, o outro, então provavelmente não vai ter muitas crises inflamatórias. Tem aquele paciente que tem o cólon esquerdo, o sigmoide todo cheio de divertículos. Então, esse paciente, a chance dele ter crises inflamatórias ou, às vezes, dele ter um pouco mais de distúrbio de evacuação, mais sensibilidade intestinal, claro que vai aumentar. O número de divertículos importa, sim, às vezes, na sintomatologia, tá? E outra coisa no diagnóstico diferencial, tá? Porque entrando e olhando por dentro do intestino, às vezes a gente não consegue ver na tomografia, é uma lesão plana crescendo, um pólipo grande junto naquela área de divertículos, tá? Então, a área diverticular, ela pode se transformar num fator de confusão, porque você não consegue exatamente olhar se tem só divertículos ali, ou se tinha um pólipo crescendo, uma lesão vascular, uma úlcera, alguma coisa por dentro da mucosa. Então, a colonoscopia, ela é muito importante, sim, porque ela serve para diagnóstico da doença diverticular, para também avaliar a quantidade de divertículos que tem, tá certo? E também como diagnóstico diferencial de outras patologias, principalmente o rastreio de câncer. Perfeito. Lembrando que o câncer também pode perfurar o intestino, também pode levar à hemorragia. Então, muitas das vezes são fatores que confundem, né, a interpretação de quem faz um primeiro atendimento.
Então, a coluna ajuda bastante. E confundem na imagem, né? Como a gente disse antes. E tem recomendações, assim, para que nós, radiologistas, a gente coloque no laudo quando fica com uma certa dúvida, assim, será que é só uma diverticulite mesmo, né? Nesse quadro agudo. A gente até coloca como uma recomendação, assim, uma observação. Realizar um exame específico, colonoscopia, após a resolução do quadro agudo. Interessante. Isso, eu ia comentar, assim, talvez a exceção que a gente poderia mencionar sobre a questão da colonoscopia seria na vigência de um sangramento sem dor, né? Então, se eu tenho diverticulose, já sei que eu tenho diverticulose, e eu apresento sangue vivo em grande quantidade nas fezes, né? Muitas das vezes até com repercussão, né? Queda de pressão, um aumento da frequência cardíaca, uma anemia intensa, né? Um sangramento volumoso, aí sim, sem ser uma crise inflamatória, ser a doença diverticular causando sangramento, a colonoscopia poderia entrar até como um método de tratamento, né? Como um recurso para a gente precocemente avaliar qual que é o divertículo que está sangrando e fazer um tratamento local, né? Com terapias endoscópicas. Né? E assim, a doença diverticular em vigência de sangramento, geralmente ela não vem com uma crise inflamatória associada, ela só sangra, né? O paciente diz, doutora, não estava sentindo nada, de repente começou a vir e sangue vivo nas minhas fezes, né? Em grande quantidade, às vezes, né? E em algumas situações, esses pacientes precisam até hospitalizar, receber hemotransfusão, ou ficar até em vigilância de unidade de terapia intensiva, porque às vezes esses divertículos demoram para sangrar. Mas em si, graças a Deus, a maioria das vezes o sangramento diverticular, ele acaba cessando espontaneamente. Ele dá e para sozinho. 75% das vezes vai sangrar e vai parar espontaneamente, né? Mas em algumas situações, quando o sangramento é volumoso, a colonoscopia nos ajuda muito. Por quê? Porque nós podemos entrar, acessar, em alguns momentos é possível visualizar o divertículo sangrante, e nós temos hoje em dia vários dispositivos endoscópicos que nos permitem fazer a clipagem, a cauterização, para estancar aquele sangramento e fazer com que o paciente se recupere hemodinamicamente. A questão, assim, que me parece é que não dá, levando em consideração o grande espectro de sintomas, sinais e sintomas que o paciente com doença diverticular pode apresentar, não dá para simplesmente a gente se basear em uma única questão. Numa tomografia que fez em algum momento que apareceu divertículos, ou então numa suposta diverticulite que o paciente está tendo. Esse paciente, ele precisa de nome e sobrenome, né? Ele precisa ser caracterizado como um todo, né? Sem ter certeza, para que a gente dê aquele diagnóstico adequado e não eventualmente confundir, então, um sangramento, esse sangramento deve ser somente da doença diverticular. E sim, não, precisamos investigar adequadamente, ver se há rastrear se há alguma outra doença associada, porque uma doença não exclui a outra, né? Uma pergunta para vocês. Existe alguma indicação de realizar acompanhamento seriado do paciente que apresentou alguma crise diverticular? Há alguma recomendação para que a gente faça exames seriados, que a gente acompanhe esse paciente? Como isso funciona? A princípio, não há uma recomendação de exames seriados num paciente, principalmente que teve uma diverticulite não complicada, né? Então, foi aquela crise diverticular que não levou à formação de coleções de pus, que não houve perfuração do intestino, então, que não precisou de nenhum tratamento cirúrgico ou até mesmo por punção, né? Dessa coleção de líquidos. Então, não necessariamente você precisa repetir a imagem, desde que clinicamente também o paciente esteja evoluindo bem, se sentindo melhor, exames de sangue melhora, né? Eu acho que o papel acaba sendo muito naqueles casos mais complicados, de coleções, ou eventualmente de paciente que tem quadros crônicos, né? Que a gente não chegou a comentar da doença diverticular crônica, né? Então, assim, acho que a imagem ela tem que ser pesada, principalmente assim, fez o diagnóstico, tratou, o paciente melhorou, manda ele fazer colonoscopia depois, porque ele precisa dar uma avaliada se era só doença diverticular mesmo, né? E até para avaliar, assim, a extensão da doença, a quantidade de divertículos, até para ter uma conversa que não seja só no consultório da emergência, né? Que seja com um especialista de preferência, que oriente ele a como conviver com a doença diverticular, como evitar as crises, como manejar a dieta, tá certo? Para que ele saiba se comportar diante da doença diverticular, para que ele não fique provocando crises nele mesmo, né?
E aí eu acho que o mais importante é em reavaliar a imagem, isso é uma coisa até que a gente discutia bastante, o paciente fez uma crise de doença diverticular, tá melhorando, antes da alta repita a tomografia ou não, né? E aí a gente teve algumas situações na residência onde um chefe queria que repetisse a tomografia, o outro não. E daí algumas situações foram bem importantes, porque o paciente já não tinha clínica nenhuma, fomos repetir a tomografia, estava lá completamente branco, ainda borradinho, na verdade não era uma doença diverticular, era um tumor. Então, às vezes ela pode nos ajudar em acelerar o diagnóstico diferencial, né? Mas, em regra em si, tá, não há necessidade de você fazer um exame de controle de imagem após a melhora clínica, né? A imagem ela deve ser pesada, principalmente naquele paciente que não está melhorando, né? Ou que está piorando os sintomas, ou que não está resolvendo o quadro infeccioso. Aí sim. E às vezes até para nós um fator confundidor, porque nem sempre, às vezes a pessoa teve alta, foi numa emergência, medicou, sabe que tem ali a crise, ou fez o exame de imagem em outro serviço, passou mais umas 2 semanas, continuou com um pouco de dor, procurou um outro serviço de emergência. E aí a gente não tem acesso ao exame anterior, não sabe o que aconteceu, não sabe muitas vezes a história. Então, casos que acontecem no dia a dia mesmo, né? Eu até recentemente laudei um exame que, no exame naquele momento, olhando, era diverticulite. Mas eu não sabia que ela tinha tido um quadro anterior e recente de diverticulite. Como ela tinha uma cirurgia marcada, eu liguei e conversei com o cirurgião. E aí ele me falou, não, já faz 1 mês e pouco que ela tratou e tá se resolvendo. Então, imagino que seja mais uma remissão do quadro, né? Uma resolução do que um quadro agudo ali de novo, né? Então, tudo isso é importante, é um fator confundidor mesmo. A maioria dos pacientes vão tratar uma crise diverticular e devem ficar bem. A recorrência das crises diverticulares é uma coisa que a gente não tem muito como medir. Não é uma coisa muito, assim, previsível. Até antes a gente tinha uma regra, né? Que era mais que 3 crises de diverticulite no ano opera, né? Hoje em dia não, a gente já individualiza muito a indicação cirúrgica, né? E outra coisa é assim, a recorrência pode ser muito variável, né? Porque às vezes tem paciente que tem uma crise agora, só vai ter uma daqui 10 anos, né? Tem um paciente que teve uma crise agora, mas aqui no outro mês está de novo. Então, o acompanhamento dita assim a necessidade e você consegue caracterizar se esse paciente está cronificando, né? A maioria dos pacientes que cronificam com doença diverticular, geralmente eles não cronificam com crise de emergência, mas ele fica com dor crônica, com sensibilidade, às vezes com alteração do padrão das evacuações. Então, essas crises que você está tendo sempre que medicar no meio do caminho, que vão ditar você a pesar se isso é um quadro que está assim, cronificando, e aí discutir se há realmente a necessidade de uma intervenção cirúrgica para desfazer o processo uma vez. Né? E até na eventualidade do paciente precisar procurar um novo serviço de emergência, né, algo nesse sentido, ou outro profissional, e ele tiver na mão o exame anterior, né, é sempre útil levar consigo, né, dizer que fez em tal local, porque às vezes o médico novo que estiver atendendo, o radiologista que estiver avaliando, consegue fazer essa comparação, e isso ajuda muito a eventualmente interpretar melhor, né, o que está se passando naquele momento. Na medicina, acho que não tem nada que seja 100%, né? Então, assim, era a princípio, dentro do exame de imagem que você avaliou um quadro de diverticulite, mas na verdade dentro do contexto do paciente a gente podia falar que na verdade era um quadro de melhora e não de piora desse paciente, né? Por isso que eu acho que é tão importante a questão do histórico do paciente, né? O paciente saber das doenças que tem, saber contextualizar o médico também, né? Acho que isso facilita e propicia um tratamento, um diagnóstico mais assertivo. Né? Com certeza. Dentro do espectro de exames que a gente tem para diverticulite, aliás, para doença diverticular, perdão, como um todo, a gente falou da tomografia, principalmente no contexto, né, de emergência, na colonoscopia, na avaliação do diagnóstico diferencial e eventual tratamento de alguns achados. Citarias algum outro exame que você acha pertinente para a situação? De imagem, assim, tanto a ressonância magnética quanto a ultrassonografia também podem identificar, né, divertículo ou diverticulite. Mas é que a tomografia ela é muito mais específica e sensível do que esses outros 2 métodos, mais barata e rápida do que uma ressonância magnética, e ao contrário que a ultrassonografia
também é um método bom, mas nem sempre está acessível em serviços de emergência, horas, né? 24 horas. E a tomografia, sim, na maioria dos lugares, né? E apesar de ser é um método também operador dependente. Então, não está acessível, operador dependente, tem uma sensibilidade menor do que uma tomografia para avaliar, mas também podem ser vistos por outros métodos. Acho que outro fator muito importante a considerar aqui é o tipo de paciente que a gente vai eleger para o exame, né? Porque um paciente obeso para fazer um ultrassom, para tentar fazer um diagnóstico de crise diverticular com ultrassom é um desafio, né? Pode ser um bom radiologista aqui, às vezes é difícil de identificar, e aí realmente acho que ponderar uma tomografia é muito melhor, né? O paciente mais grave, também mais instável, para, por exemplo, ficar mais tempo dentro de uma ressonância. Né? Então, são fatores individuais, né? Que realmente pesam na escolha também do método, além do acesso. Além de você ter ou não disponível aquilo para ajudar, né, no diagnóstico. Perfeito. Dentro da conversa surgiu algo que me chamou bastante atenção, né? A gente está falando muito de uma crise aguda da doença diverticular. E nós falamos brevemente sobre a cronicidade da doença. O que se quer dizer com isso? O que é uma doença diverticular crônica? Bom, assim, eventualmente, como foi comentado antes, né, o paciente pode ter recorrência desses episódios ou, eventualmente, não uma completa resolução das crises que vinha apresentando, e isso levar a um processo inflamatório e cicatricial ao longo do tempo, né? Então, o paciente ele pode ter, nos locais onde ele tinha os divertículos, né, redução do calibre do intestino, então áreas de estenose, de menor passagem, né, menor facilidade de passagem das fezes, ele pode ter dor crônica ali, recorrente, né, que muitas das vezes dificulta até a diferenciação com outra doença, que é a síndrome do intestino irritável, que daí o paciente começa a ter de forma frequente dor, estufamento, oscilação do hábito do intestino, então tem horas que está mais trancado, tem horas que está mais com diarreia, então assim são manifestações possíveis quando tem um quadro mais arrastado, né? Se pensa assim, é um segmento do intestino que inflama, desinflama, inflama, desinflama, inflama, desinflama, né? É óbvio que o próprio tecido intestinal, ao longo do tempo, ele vai ficando mais fibrocicatricial, ele vai ficando mais rígido, né? E, ao mesmo tempo, essas inflamações recorrentes, né? Pode começar a formar aderências, né? E aí é onde vem, às vezes, os sinais de diverticulite crônica, né? O que acontece? Esse tecido inflama, desinflama, inflama, desinflama, e os tecidos que estão próximos vão tentar bloquear aquela inflamação, né? E o mais comum, infelizmente, é a bexiga, tá? É o sigmoide, né? O cólon sigmoide que está descendo para sair lá no reto, né? Ele vem passando por cima da bexiga, encosta ali e fica inflama, desinflama, inflama, desinflama. Tem que se comunicar, e às vezes, né? Uma das formas de diagnóstico da doença diverticular é aquela pessoa, às vezes, um pouquinho mais idosa que tá sempre com o dolorzinho do lado esquerdo e começa a ter infecções urinárias de recorrência, né? E aí você vai investigar com uma ressonância ou uma tomografia, você consegue ver que está formando realmente essa comunicação. Isso é por um efeito crônico de inflama, desinflama, inflama, desinflama. Ele acaba grudando, aderindo e formando uma comunicação, uma fístula para esse tecido. E pode formar fístula para qualquer tecido. Para a bexiga, que é o mais comum em contato, né? A fístula colo-vesical, mas ela pode formar fístula para a vagina, fístula para a parede abdominal, né? Formando quase como se fosse um estoma natural. Então, assim, a doença diverticular, ela pode gerar não só sintomas de dor crônica, mas às vezes outras complicações a longo prazo. Me parece, então, que os divertículos, desde uma situação extremamente comum e natural na população geral, pode evoluir com sintomas agudos, que eventualmente vão se resolver espontaneamente, eventualmente vão precisar de cirurgia, mas, assim, existe o paciente complicado, né? O paciente que ele vai voltar no consultório, que ele precisa de um acompanhamento no consultório para evitar, inclusive, esse tipo de complicações. A maioria dos pacientes vai ter uma ou duas crises isoladas e acabou, tá? Isso é importante que os pacientes fiquem bem informados, né? Porque às vezes o bairro começa a botar aquele pânico já, meu Deus, será que eu tenho doença diverticular, já tive uma crise, será que eu vou evoluir com uma fístula? Não, tá? Menos de 4% dos pacientes com doença diverticular precisam fazer tratamento cirúrgico, tá? Então, assim, a maioria
tem doença diverticular, tem divertículos e nunca vai saber, ou vai saber porque fez uma colono, fez uma tomografia. 20% vão ter sintomas, né? Que são algumas crises ou sintomas, tá? E menos de 4% vão precisar fazer tratamento cirúrgico, tá? Excelente. Então, a minoria, graças a Deus, precisa operar. Porém, quando esses pacientes precisam operar, geralmente são fatores por crise recorrente ou porque está numa crise muito importante, né? Já com uma peritonite fecal, ou porque está tendo alguma complicação de cronicidade dessas inflamações. Que daí são as fístulas, a dor intratável, né? A estenose do cólon, de tanto inflama, vai realmente estreitando esse lumen e às vezes fazendo quase como se fosse um quadro obstrutivo intestinal, porque fica muito estreito para a passagem das fezes, né? Então pode ser por conta disso, mas a minoria precisa operar. Excelente ser dito isso, com certeza. Falando já em tratamento, sim, qual é a primeira linha de tratamento? O paciente chega para vocês preocupados com essas preocupações de, eventualmente eu vou precisar operar. Doutor, eu tive um quadro em que eu fiquei hospitalizado por 7 dias. O paciente chega no consultório, fora do período da crise. Qual é a primeira linha de tratamento? Como é que é feito o segmento desse paciente no nível ambulatorial? Bom, assim, o paciente que ele chega e tem só o diagnóstico da diverticulose, ele tem que ter bons hábitos de vida, né? Se ele perguntar o que eu posso fazer para evitar uma crise ao longo da minha vida, eu vou dizer que ele precisa ter bons hábitos de vida, hábitos saudáveis. Evitar o tabagismo, controlar o peso, ter uma dieta rica em fibras. Agora, o paciente que ele vem em crise diverticular, uma crise de diverticulite, por exemplo, não complicada, mas que está prostrado, que às vezes tem marcadores inflamatórios, às vezes um pouquinho mais altos, a gente vai fazer recurso do antibiótico. Existe, em alguns casos, a possibilidade de você fazer um tratamento só com controle de dor, né, controle sintomático, ajuste da alimentação, mas o dia a dia acaba indo para esse paciente que já está mais sintomático e a gente acaba fazendo uso do antibiótico, que na dependência de quão intenso estão essas alterações e os sintomas, pode ser feito em casa, né? Vai poder tratar em casa. E se a gente detectar que já tem mais sinais de gravidade, então provas inflamatórias altas, aumento das células de defesa, que são os leucócitos, ou na tomografia sinais de complicação, aí é um paciente para internar, né? E aí a gente vai também fazer recurso do antibiótico, aí agora na veia, né, endovenoso, e todo o suporte que ele precisar. Ajuste da alimentação, controle de dor, de vômito, isso daí já no nível hospitalar. Perfeito. E aí, em alguns casos, eventualmente alguma intervenção pode ser necessária, né? Então, ou a punção, né, da coleção de pus que eventualmente se formou, ou até mesmo a cirurgia, né? Isso. E daí, eu acho que o que a gente tem bastante a somar é isso que eu peso bastante também no consultório, sobre os hábitos de vida. Eu sempre falo, você é o que você come, tá? Então, assim, quer viver em paz com os teus divertículos? Não tome excesso de bebida de álcool, evite o cigarro, evite aqueles irritantes intestinais, né? Tem alergia à lactose, evite o leite, né? Tem intolerância ao trigo, evite o trigo, né? Tem alimentos clássicos já bem documentados que irritam bastante a mucosa intestinal, o excesso de carne vermelha gordurosa, os alimentos extremamente condimentados. Então, quem usa muito esses temperos prontos, assim, né? Dá os nomes, sazon, arisco, ajinomoto, ketchup, mostarda, assim, fuja disso, porque eles têm muito conservantes, eles têm bastante, vamos dizer assim, estabilizantes também que acabam irritando essa mucosa intestinal, sem falar os corantes, né? Então, aquela pessoa que vive o suco que é laranja, a salsichinha do cachorro-quente que é vermelha, o docinho que é cor-de-rosa, né? Então, assim, vai evitando esses corantes também, porque eles são bem inflamatórios ao intestino. Então, ter hábitos saudáveis de forma simples, comer simples, tá? Frutas, verduras, tá? Isso aumenta bastante a ingestão de fibras do intestino, ajudando na maciez das fezes, né? Ajudando no equilíbrio da flora intestinal, das bactérias saudáveis do intestino. Então, isso vai facilitando com que a flora intestinal e a qualidade fecal passem tranquilos por aquele trajeto de doença diverticular, de divertículos, sem causar um trauma de impactação ou sem irritar a mucosa intestinal. Então, bem importante ter esses hábitos saudáveis, né? E aí tem que ponderar bastante, assim, porque às vezes chega o paciente e diz assim para mim, doutor,
mas eu não tenho como fazer dieta assim. Eu sou piloto de avião. O que eu como é só exatamente o que vem ali para mim. Eu vou fazer uma expedição na Antártica, eu vou ficar 3 meses lá. A comida é só fracionada e já é programada. E aí, o que fazer? Né? Nessas situações tem que ser bastante discutido o risco-benefício de é melhor te operar para evitar uma crise numa situação dessa, ou às vezes é melhor realmente remodelar a condição de vida para que você não fique tendo a recorrência das crises, né? Porque o fator bons hábitos é o mais impactante na crise diverticular, tá? Então, as pessoas têm que ter essa consciência que o que ela come, o que ela bebe, o jeito que ela vive inclui-se o estresse, tá? Por quê? Porque o estresse provoca a crise inflamatória? Claro que sim, do mesmo jeito que o estresse pode provocar uma crise de síndrome do intestino irritável, tá certo? Também pode provocar uma crise diverticular. Então, esses bons hábitos, eles não devem ser pequenos quando a gente indica, né, o tratamento. Principal, né? Ele é o principal do tratamento. Isso vai fazer com que o paciente tenha longa estabilidade e que ele não fique recorrendo nas inflamações, né? Excelente. Existe algum medicamento, foram citados os antibióticos? Obviamente, o tratamento base desse paciente é a mudança de hábitos. Foram citados os antibióticos no momento da crise. Existe algum medicamento que a gente utilize para doença diverticular? Para evitar novas crises, eventualmente? Sim, assim, na verdade, para evitar novas crises, não temos, tá? O que a gente tem são os anti-inflamatórios direcionados para o cólon, que é a mesalazina, tá? Basicamente isso. Tá? E aí, essa mesalazina, a sulfasalazina, né? Isso. Mas aí, já tem no Brasil? Já? E aí, olha, eu me atualizando aqui. Falei, mas ainda, ótimo, mas tá? Ainda é pouco acessível por causa do custo mesmo. Isso. Então, assim, esses anti-inflamatórios específicos do cólon, eles ajudam bastante a reduzir a inflamação do colo e a sensibilidade intestinal. Então, principalmente, diminui a dor, diminui os sintomas, tá? Mas isso garante que você não vá recorrer a uma nova crise? Não, tá certo? Mas alguns pacientes que têm bastante sensibilidade intestinal, eles se beneficiam bastante, às vezes, de tratamentos até, de certa forma, a longo prazo. Existem alguns modelos de tratamento, alguns fazem de forma semanal, por um ciclo de tempo, alguns fazem de forma mensal, alguns fazem de uso contínuo, para que esse paciente consiga conviver bem com o sintoma, principalmente dor, né, da doença diverticular crônica. Mas, de fato, que ele vai evitar a nova crise, isso não. O que ele, de fato, evita é o jeito que a pessoa vive. Bem, sim. Dentro da situação de crise de verticulite, né? Nós temos desde uma inflamação pequena, que pode ser tratada em casa. Nós temos uma inflamação mais proeminente, que necessita hospitalização. E, às vezes, a gente precisa de intervenções maiores, dependendo das complicações associadas. Que a gente falou de complicações como coleções, perfurações, etc. e tal. Como é que a radiologia ela entra nessa forma, nessa modalidade de tratamento desse paciente? Eu acho que cada vez mais, nos últimos anos, o que a gente chama de radiointervenção, né, que é uma subespecialização da radiologia, né, mais 2 anos ali além da nossa especialidade, ela entra de forma muito importante nesse tratamento. Porque, como a gente já falou, é uma doença de um paciente geralmente mais idoso, que muitas vezes tem muitas outras comorbidades, né, diabetes, pressão alta, e que não tem o que a gente chama de um status clínico, assim, bom para uma cirurgia, né? E a radiointervenção entra para isso. Então, o paciente ali fez o exame com complicação, com uma coleção. E um ponto importante também é que a gente consegue ver como é essa coleção. Se ela é uma coleção mais líquida, se ela é uma coleção com conteúdo gasoso, se é uma coleção com conteúdo fecal, assim, né? Então, a gente consegue diferenciar isso para saber se vai ser efetivo né? Esse tratamento. Então, numa coleção líquida, grande, que a gente sabe que só o antibiótico, né, só não vai fazer efeito, precisa dessa intervenção. Então, o radiologista intervencionista, com auxílio também de imagem, seja ultrassom, tomografia, consegue que a gente fazer uma punção dessa coleção, né? Uma drenagem, uma punção, que é um catéter, uma agulha, sem precisar de uma anestesia geral, sem uma anestesia local.
E isso auxilia muito no tratamento. Então, cada vez mais, assim, ganhando espaço dentro da área. Às vezes, o que eu penso bastante que a radiointervencionista ela é importante porque um paciente, às vezes, com uma coleção pélvica e que Difícil, é um né? paciente cardiopata e não tem uma condição cirúrgica boa, você pode entrar para fazer uma cirurgia e esse paciente se prolongar muito ali na recuperação pós-operatória, né? Porque às vezes não tem uma boa função cardíaca, pulmonar, já está com um quadro infeccioso bastante de difícil controle, mais uma agressão cirúrgica é um fato, às vezes, que pode ser bem deletério para ele. Então, às vezes a gente pode tomar um respiro, eu falo, fazendo como? Vamos tentar diminuir o foco infeccioso, vamos fazer uma punção dessa coleção, tirando esse foco de pus, diminuindo o controle infeccioso, para que numa situação às vezes mais confortável e mais segura, a gente consiga definir se esse paciente é cirúrgico ou não, né? Então, eu acho que às vezes ela até é salvadora. Sim, com certeza. A radiologia intervencionista mudou a forma como a gente trata hoje a doença diverticular? Na crise de diverticulite, vocês diriam? Com certeza. Acho que até então a gente tinha dois extremos. O paciente muito leve, que resolvia em casa com o seu antibiótico, e o paciente muito mal, que ia para cirurgia em péssimas condições de saúde, né? Em péssimas condições clínicas. E com a radiointervenção a gente interrompeu esse meio do caminho, assim. A gente consegue agir mais rápido, mais cedo, com o paciente, às vezes, em uma condição um pouquinho menos grave e debelar o quadro, assim, né? Melhorar ele muito mais rápido. E eu acho que onde entra muito bem, a gente tem que saber eleger bem, é o seguinte. O método de imagem é muito bom. A tomografia consegue nos dizer bastante, através da classificação de Hinting, que é uma classificação bem estudada, bem definida mundialmente, ela consegue nos dizer se essa diverticulite é um quadro leve, moderado ou grave. Mas eu acho que cabe muito ao médico, tá? Conseguir individualizar bem e saber definir bem quem é o Hinting leve, moderado e quem é o Hinting grave. Quem que é o paciente que, sim, uma punção vai resolver e quem que é o paciente que, olha, é melhor operar logo, né? Claro, o radiointervencionista, ele realmente vai ali para fazer intervenção, né? Então, a tomografia, para nós, é claro, a gente sabe as informações clínicas do paciente que chegam ali no pedido, mas a gente não conversou com o paciente, a gente não conhece o paciente. Isso são elas, né, doutora Carol e Jana, que conversam, que conhecem, que sabem como ele tá, sabem como ele tá clinicamente. Então, a gente tá ali para ajudar. Mas sabe que foi bem curioso? Eu fui num congresso de coloprocto e aí eles lançaram várias imagens lá e aí falavam, e aí, gente, é RINT 2, é RINT 3, é RINT 4 e tal. Então, a própria avaliação médica era muito diferente, assim, né? Então, assim, o mais importante é você conseguir individualizar bem aquele paciente, se realmente classificá-lo, se ele realmente é um paciente leve ou se ele é moderado grave, né? Então, assim, para que você não perca o tempo certo do tratamento. Bom, a doutora falou previamente sobre cerca de 4% dos pacientes vão necessitar de intervenção cirúrgica. Quem são esses pacientes? Qual é o momento de operar o paciente com doença diverticular? Acho que aí a gente tem que pesar o paciente na crise, né? Quem é o paciente que eu devo operar que está em crise, que não está respondendo ao tratamento, e o paciente que está lá no consultório recorrendo de crise diverticular. Então, vamos falar do paciente agudo, tá? Do paciente que teve uma crise diverticular e não está melhorando com o tratamento. Então, esse paciente é um paciente que, geralmente, ele está tendo sinais infecciosos persistentes, ou ele está fazendo um quadro de perfuração local pela doença diverticular que não está se resolvendo. Era um paciente que tinha uma coleçãozinha pequena e estamos lá com ele internado, fazendo antibiótico, e aí durante a internação, não estamos observando grande melhora laboratorial ou melhora dos sintomas clínicos, fizemos uma nova imagem, aquela coleção não reduziu muito, ou às vezes ela piorou, a gente não pode... Arrastado. Exato, o quadro está ficando arrastado ou está se complicando, tá bem? Então, esse é o paciente que nós temos que operar. E, assim, quando a gente fala em cirurgia... para doença diverticular, o paciente tem muito medo, muito receio das ostomias, né? Da famosa bolsinha. Cirurgia na doença diverticular, na crise da doença diverticular,
ela é sinônimo de ostomia? Ela... Não, tá? O que dita muito se o paciente vai ficar ostomizado ou não, primeira coisa, claro, é a condição clínica do paciente. Um paciente que está em franco choque séptico, tá? Ele está com a pressão muito baixa, ele está com parâmetros infecciosos muito altos, tá? Ele está precisando de droga vasoativa para manter a pressão, né? Esse paciente não tem uma boa perfusão sanguínea, não está uma condição clínica boa, né? Para você poder fazer uma anastomose, uma emenda do intestino com segurança, né? Porque ele está enfrentando já um choque, um trauma pelo próprio processo infeccioso muito grande. Então, a garantia que ele vai cicatrizar ali, às vezes, é baixa, tá? Mas tem aquele paciente que teve uma perfuração intestinal, tá com uma peritonite fecal, mas às vezes aquela peritonite tá bem bloqueadinha ali, não teve, né, aquela coleção tá bem bloqueadinha ali, não teve, não espalhou fezes pelo abdômen, não tem coleções espalhadas, tem um quadro inflamatório bem bloqueado. E o paciente clinicamente está controlado, ele tem uma leucocitose, mas ele tá com sinais estáveis, não tá com a pressão baixa, não tá febril. Às vezes não tem tantas doenças, né? Tem uma condição um pouco mais jovem. Às vezes um pouco mais jovem, aquele paciente está numa situação clínica melhor, tá? Por que não tentar a anastomose primária, né? Tentar fazer a emenda do intestino no mesmo momento. Vai tirar aquele segmento de doença diverticular doente e vai tentar a anastomose primária, tá? O que já tem bastante documentado sobre isso, tá? Que depende o cirurgião e o serviço, tá? Por quê? Se é um cirurgião que está bem habilitado, bem treinado para fazer um tratamento da doença diverticular, na maioria das vezes, esse cirurgião vai acabar tentando fazer anastomose primária. Tá? Mas se às vezes esse paciente está num serviço de emergência, um cirurgião que não tem um treinamento adequado para isso, ou não se sente seguro para isso, ele vai acabar fazendo ostoma. Tá? E aí, em pensar em fazer colostomia, eu sempre falo para os nossos amigos cirurgiões assim, que cada vez mais o treinamento é necessário. Por quê? Desses pacientes que fazem estoma, tá? Só 40% deles que vão reconstruir depois. Tá, então, uma boa porcentagem vai acabar ficando para o resto da vida com uma bolsa de colostomia. Não que isso seja impossível, mas não é uma das formas mais gostosas de viver o dia a dia. Inclusive, esses são dados, os dados do Brasil são semelhantes aos que acontecem em países como os Estados Unidos. Taxa de reconstrução, ela é, sim, muito aquém do que deveria ser, né? Isso. Eu acho que... Então, às vezes, a gente vem com aquele discurso de eu vou ali só tirar o foco infeccioso, vou tirar o segmento, botar o intestino para fora em forma de estoma, em forma de colostomia, tirou do quadro infeccioso, ok. Mas, às vezes, isso pode virar um problema muito maior, porque uma boa parte desses pacientes não conseguem fazer a reconstrução depois. E não conseguem por N causas. Às vezes é porque não tem uma condição clínica, às vezes porque o tratamento cirúrgico também se torna bem desafiador por conta dos processos aderenciais que se formam dentro do abdômen após a cicatrização desse processo inflamatório, às vezes também por condições até da própria parede abdominal. Então tem uma série de dificuldades às vezes que fazem com que boa parte desses pacientes acabam não reconstruindo depois o intestino. Paciente que vem ao consultório com queixa de diversas crises, como é que funciona, assim, no caso da doutora Carol em específico, assim, como é que funciona a questão de encaminhamento, eventualmente, para cirurgia, assim, desse paciente? Existe algum limite de crises? Como é que funciona? Eu acho que esse número mágico, a gente acabou perdendo um pouco ao longo do tempo, né? Perdendo um pouco do tempo. Então, como a doutora Janaína comentou, não é uma regra, né? Tive 2, 3 crises ao longo da vida, isso é cirúrgico. Acho que vai ter que ser muito individualizado o quanto que isso está complicando a qualidade de vida do paciente, o contexto dele de vida, né? Profissão, estilo de vida. Questão também se é um paciente imunossuprimido, se é um paciente que tem uma condição de imunidade sem nenhum prejuízo, e se isso estiver realmente pesando muito negativamente na qualidade de vida desse paciente, a gente tem que pensar assim na cirurgia, ela tá ali para nos ajudar, né? Ajudar o paciente. Tratamento cirúrgico, então, ele é individualizado, assim. Sim. Eletivamente, né? Obviamente, falando assim, ele se torna individualizado. Muito bem. Como me parece, assim, dentro de consultório, né? A gente vê que existem muitos mitos em torno da doença diverticular como um todo, né?
Então, assim, nós fizemos uma pesquisa sobre os principais mitos que suscitam esse assunto, né? E aí eu queria colocar aqui na mesa para a gente discutir eles brevemente e ver se vocês concordam ou não concordam com isso, dizer o que vocês acham dessa situação. Primeira questão, que eu acho que a gente já debateu bem, divertículo sempre causa problema? Mito. 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 Vai ser votação. Uma coisa que é muito clássica essa, né? Comer nozes, sementes, propiciam o desenvolvimento de diverticulite? Mito! Então, um paciente com divertículos pode comer semente? Por favor, comam. Mantenham uma dieta rica em fibra. Perfeito. Eles são fonte de fibra. Não há mais essa recomendação de cortar esse tipo de nutriente da dieta. Isso, então assim, o fato de ter divertículos não quer dizer que você não possa comer sementes, tá? Absolutamente. O que é recomendável é que na crise diverticular, tá? Na fase que está inflamado, a gente faça uma dieta chamada, que eu falo para meus pacientes, um repouso intestinal. O que é um repouso intestinal? Claro que durante uma crise diverticular, você não vai comer uma costelada, uma feijoada, um entreveiro de pinhão, tá certo? Vai comer um saco de amendoim, tá certo? Aí não, né? É um alimento muito pesado, leve, né? Difícil de digestão, né? Então, na fase da crise diverticular, tá? É a hora de comer aquele alimento, como é que diz? Canja de hospital, né? Bolachinha salgada, torradinha, tá certo? Sopinha, caldos leves. Por quê? E, claro, na doença diverticular, na crise, na vigência, você não vai comer um monte de goiaba, tá certo? Com aquela sementinha pequena. Por quê? Porque aquele divertículo já tá frimável, já tá prestes às vezes, a romper, a inflamar, tá certo? E aí você comer, às vezes, alguma semente dessa que não é digerível, tá certo? Pode ser que, às vezes, ela se exteriorize ali por algum divertículo perfurado e por ela ser um resíduo que não é digerível, né? É um resíduo sólido, né? Não vai sair por um dreno se precisar fazer uma punção, né? Então, na crise diverticular, não é a hora de comer sementes e alimentos não digeríveis, tá? E não digeríveis inclua-se que pipoca, tá certo? Que o pessoal adora aquela casquinha dura, né? Acaba também atrapalhando bastante e às vezes quando elas acabam passando por esses divertículos perfurados, como é um resíduo não digerível, acaba perpetuando o quadro inflamatório infeccioso, atrapalhando daí às vezes um tratamento, às vezes com uma radiointervenção resolveria, acaba tendo que às vezes operar. Então, é só na crise. Não é aquela coisa, ai doutora, será que foi a pipoca que eu comi no fim de semana que me deu a crise? Então, assim, fiquem mais tranquilos quanto a isso. Perfeito. Isso salvamos a pipoca e o tomate. A uva, a goiaba, tá certo? Não. Então, assim, no dia a dia, pode ter uma alimentação leve, rica em frutas, verduras, fibras, tá certo? Isso é bem importante. É claro que na crise diverticular, uma dieta bem mais leve é importante. Muito bem. Terceiro, então, mito ou verdade. A doença diverticular, ela é hereditária? É difícil a interpretação, mas eu diria verdade. Porque ela tem um contribuinte genético, né? Então, existe realmente uma predisposição. Se você já tem familiares de primeiro grau que tiveram e tudo, contribui. Mas ela é multifatorial, né? Então, vários outros fatores ao longo da vida do paciente vão contribuir para que ele desenvolva e ou tenha crises e complicações da própria doença. Eu até digo assim que os fatores ambientais, eles são mais importantes do que os fatores genéticos na doença diverticular. Claro, é uma doença do músculo liso, tá certo? Então, do mesmo jeito que na minha família tem um monte de pessoas que têm hérnias na parede abdominal, tem um monte de pacientes que tem, um monte de familiares que têm doença diverticular, eu vou ter o problema? Não quer dizer obrigatoriamente, tá certo? Por quê? Porque se eu tiver um bom hábito alimentar, tá certo? Evitar fumar, evitar beber, não engordar, tá certo? Fazer sempre atividade física, meu intestino vai funcionar muito bem e provavelmente o meu envelhecer não leve a formar doença diverticular, mesmo tendo todo esse histórico genético. Então, o fator ambiental, o estilo de vida da pessoa dentro da doença diverticular, acho que ela influencia muito mais do que os fatores genéticos. Perfeito. Doença diverticular é sinônimo de cirurgia? Não. Não, né? Acho que já vimos que não. Por A mais B, né? Que são coisas bem distintas, né? A doença diverticular, ela pode causar câncer?
Mito. Me explica como... Existe alguma relação entre... Não, a doença diverticular por si só, ela não é um fator de risco pro câncer, né? Isso eu acho que é importante. O cuidado que a gente tem que ter é no equívoco na hora do diagnóstico, né? Então, às vezes, a pessoa pensa que está tendo uma diverticulite ou dor por uma doença diverticular ou um sangramento, né? E, na realidade, é um câncer de intestino. Então, acho que há essa diferença. E, claro, também ponderar os fatores de risco que são comuns às duas coisas, né? Então, o tabagismo, o sedentarismo, os maus hábitos de vida podem também ser fatores que contribuem para o câncer de intestino. E pensando em características, né? A doença diverticular é mais comum aonde? No cólon sigmoide. O câncer de intestino é mais comum aonde? No cólon sigmoide. A doença diverticular é mais comum em quem? Em pessoas mais de média idade e idosas, né? O câncer de intestino é mais comum em que pessoas? Mais de média idade e idosas, né? Então, assim, como são coisas muito parecidas, né? A doença diverticular pode ser um fator de confusão. Por isso que é muito importante o diagnóstico diferencial. Perfeito. Doença diverticular só ocorre em idoso? Não, mito, né? Mito. A gente conversou. Apesar de ser o fator de risco, o próprio envelhecer, que é um processo natural, a gente tem cada vez mais visto doença diverticular em jovem, né? Então, a obesidade tem sido um dos fatores que tem contribuído para isso, eu acredito, né? Pelo que a gente tem lido também na literatura. 10% dos pacientes que têm doença diverticular, né, sintomas, são menos de 40 anos. Então, assim, pode ter diverticulite em paciente jovem? Pode, tá? E isso realmente está relacionado muito ao estilo da dieta. Tem até um relato, assim, uns estudos que falavam sobre o estilo de dieta que as pessoas mais do interior tinham, que era mais de raízes, fibras mais grossas, folhas, né? E do indivíduo que mora mais em áreas urbanas, que ele acaba comendo mais o produto já mais processado. As farinhas, os grãos mais ultraprocessados e tudo. Então, o esforço intestinal e as fibras que aquele paciente lá do interior come, faz com que o esforço e o treinamento muscular dele, né, seja muito melhor do que aquele paciente que tem uma dieta mais, vamos dizer assim, processada, né? E acaba que na nossa vida, a nossa modernidade está fazendo com que as pessoas venham para a cidade, comam essa alimentação mais ultraprocessada, mais cedo, né? Exato, com poucas fibras, e isso acaba levando também à formação da doença diverticular nessas pessoas mais jovens, né? Perfeito. E acho que tu também, né, doutora Grazi, tem visto nas tomografias, assim, mais jovens, detectando às vezes num exame de rotina. Ou que muitas vezes dor no abdômen inferior e mulher jovem aí acha que é algo ginecológico, apendicite, e na verdade quando a gente surpreende é uma diverticulite. Mas a doutora nota que existe uma maior, tem notado uma maior incidência em pacientes mais jovens? Sim, não pesquisei sobre, né, mas sim, percepção. No dia a dia, como a gente faz bastante emergência ali, a gente percebe, assim, que, igual você falou, 40, 35, até próximo a 30, já vários casos aí, dá pra começar a contar os casos. Vai virar estatística. Estresse causa diverticulite? Contribui, né? Acho que contribui, mas não é um fator preponderante ali para gerar uma crise, né? Perfeito. Mais uma vez, eu acho que a questão, assim, da dieta, da dieta pobre em fibras, dos hábitos como um todo... É muito mais importante. Com certeza. Isso se eu levar em consideração o estresse. A pessoa que está na fase de estresse, geralmente ela não está comendo bem. Ela não está bebendo água de forma adequada, ela deve estar comendo tudo errado, ela anda dormindo mal, né? Então, o conjunto da obra, tá? Acho que leva, assim, a crise inflamatória. O último, verdade ou mito, ozônio pode ser utilizado no tratamento de doença diverticular?
Tem uma nota bem já esclarecida, até da própria Sociedade Brasileira de Coloprocto, né? Que não tem a recomendação de tratamento de doença diverticular com o uso de terapia de ozônio. Até, na verdade, tem alguns relatos já mostrando que a aplicação desse gás pelo reto, né? Acaba alterando a flora intestinal e, às vezes, até propiciando piora do quadro inflamatório, né? E alteração da microbiota intestinal. Então, não tem evidência científica para tratar doença diverticular. Perfeito. Bem importante. Tudo bem. Doutoras, então, não sei se vocês têm alguma nota a mais a ser feita. Eu acho que a conversa foi toda muito rica, assim. Eu acho que a gente conseguiu discutir. Doença diverticular é algo gigante, que suscita muita discussão, inclusive dentro da comunidade médica, de o que fazer com casos, assim, limítrofes, né? Mas eu acho que aqui, para a gente discutir com o nosso espectador, para trazer informação, foi muito rico, assim. Então, desde já, queria agradecer muito pela presença de vocês, pela disponibilidade de vocês. Eu acho que, me parece que nós aqui temos uma comunidade médica muito boa, formadora de opiniões. Eu acho que cada vez mais a gente tem que se juntar e para promover um conteúdo de qualidade para levar isso adiante, sabe? Às vezes me parece que a gente fica muito restrito no nosso pequeno nicho, sendo que a gente pode expandir isso, e eu acho que hoje a gente fez muito bem isso aqui. E, Wagner, com certeza, doença diverticular é doença benigna, mas ela é multidisciplinar. Eu preciso estar muito perto do radiologista, ligar para ele e falar, olha, tô com um paciente, tô achando que seja uma crise diverticular, olha para mim, vê se não tem abscesso, tô com dúvida se eu opero ou não esse paciente, tudo, né? Tá perto junto com a nutricionista, com a gastro desse paciente. Por quê? Porque esse paciente vai precisar de um acompanhamento, preciso ver se esse paciente vai cronificar ou não. Então, ela é uma doença muito multidisciplinar, tá? Porque ela depende de hábitos de vida, depende de fazer um diagnóstico correto, de fazer um acompanhamento, tá? Porque não vira câncer, não, mas que incomoda e quando complica severamente, né? Perfeito. Muito obrigado a todos, então. Obrigada, foi um prazer. Obrigado, então, aos nossos espectadores. Ficamos, então, para o próximo encontro no canal Surgery Care Saúde.